Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Lima, vou apresentar para vocês a aula sobre citações. Antes de iniciar essa aula sobre citações, é importante relembrar alguns conceitos sobre normalização, o motivo pelo qual se deve atender aos padrões vigentes. Para que normalização? A normalização ela assegura a qualidade e a confiabilidade da produção científica. Afinal de contas, a ciência exige padrões. Portanto, a padronização proporcionada pelo uso das normas facilita o processo de comunicação e o intercâmbio de informações. Além disso, contribui substancialmente para a construção de uma conduta ética de pesquisa. E continuando esse nosso raciocínio, por que normalizar? É importante ressaltar que a comunidade científica precisa confiar que os seus integrantes manusearam com respeito o trabalho de outros pesquisadores. Não é só a Juliana que está dizendo, ou seja, não sou eu apenas que estou dizendo, a Academia Brasileira de Ciências está dizendo isso a vocês. Essa citação foi retirada de um documento disponível no site da Academia Brasileira de Ciências e que trata sobre ética em pesquisa. E a normalização está diretamente ligada a 3 dos 8 princípios da integridade da pesquisa, elencados pela Academia Brasileira de Ciências. São eles: a confiabilidade na execução da pesquisa e na comunicação de suas conclusões, a objetividade na coleta e no tratamento de dados e informações, na apresentação de provas e evidências e na interpretação de resultados. Também na veracidade na atribuição desses créditos a trabalhos de outros, ou seja, outros autores. E o que é a citação? Definido pela ABNT, a citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. E citar e referenciar representam credibilidade, confiabilidade, honestidade, comprovação, embasamento teórico, profissionalismo, ética e, acima de tudo, respeito. Nada parte do nada. Se nós temos um determinado pensamento, um determinado posicionamento, isso se deve às nossas leituras, aos autores que nós já consultamos. Portanto, citar e referenciar deve ser um hábito, principalmente dentro da universidade. As citações, elas podem aparecer no texto e em notas de rodapé. Contudo, durante essa nossa primeira aula, não vamos nos prender tanto à localização das citações, ok? Quais são os tipos de citações? Existe a citação direta, que pode ser a citação direta curta, de até 3 linhas, e a citação direta longa, com mais de 3 linhas. Há também a citação indireta e a citação de citação, com o uso da expressão em latim apud. A citação direta, ela é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Você não muda nada. Ou seja, tal e qual material que você leu, ipsis literis. Você não utiliza suas palavras, você está utilizando as palavras do próprio autor para embasar sua ideia, para se apoiar naquele teórico. Na citação direta, com até 3 linhas, elas devem ser acompanhadas de aspas duplas. Se ocorrer, claro que isso não é sempre que acontece, mas pode acontecer, de esse trecho que você escolheu apresentar algum erro de grafia, de pontuação, incoerências, erros de ortografia, de concordância. Então, quando isso acontecer, você não corrige, você conserva, ok? Se você utilizou as palavras do autor, você conserva todos esses problemas. E em citações diretas, devem ser informadas as páginas de onde foi retirado o trecho transcrito. Então, na citação direta,
você tem a obrigação de utilizar as aspas duplas, isso se for em até 3 linhas. Você deve conservar qualquer erro de grafia, de pontuação, etc. E você tem a obrigação de informar a página, não pode esquecer. Uma dica: se você se sentir desconfortável com algum errinho, algum probleminha naquela citação que você escolheu, você pode utilizar o advérbio latino sic, entre colchetes, para identificar os erros no texto original transcrito. O sic, ele significa assim, deste modo, ou seja, você está sinalizando junto àquela palavra, aquele erro, que estava daquele jeito, ou seja, daquela forma no material consultado, que o erro não foi seu, que o erro foi do autor consultado. Essa é uma recomendação muito utilizada por vários autores, inclusive por esse daqui, o Martins Filho, que tem um livro maravilhoso sobre editoração de livros. E eu também já vi em alguns outros autores e alguns outros livros utilizar o sic entre parênteses quando se tratar de transcrições de entrevistas. Claro que não existe uma regra única e própria definida para o uso do sic entre colchetes ou entre parênteses. Vamos dizer que se trata mais de uma convenção em determinados casos. A norma da ABNT, por exemplo, não prevê esse tipo de caso. Ela só sinaliza que se deve conservar a grafia em caso de citações diretas, mas ela não dá nenhum outro recurso para que você sinalize aquele erro. Então, fica essa dica, se vocês quiserem utilizar, embora a norma não especifique, mas eu recomendo. Citação direta com até 3 linhas, elas devem ser inseridas no texto, como nós já vimos, entre aspas duplas, com indicação do sobrenome do autor, ano, volume se houver, e número de página entre parênteses. Abaixo nós temos um exemplo, Cruz e Ribeiro, que são os autores, 2004, página 176, seguidas do ano e da página, afirmam que uma citação é textual quando há transcrição literal do texto de um autor. Reparem que vêm acompanhadas de aspas duplas porque se trata de uma citação direta com até 3 linhas. Essa é uma estrutura em que os autores estão inseridos no texto e não no final do parágrafo. Esse já é um exemplo com o autor inserido no final do parágrafo e se trata de uma citação direta, uma citação da obra do Martins Filho. Por melhor que seja a apresentação gráfica de um livro, somente um texto bem cuidado pode sustentar o interesse em sua leitura. Então, esse exemplo, o autor vem no final. Quando vem no final do parágrafo, dentro dos parênteses, todas as letras maiúsculas, o ano e página. E também não esqueçamos das aspas duplas. Outro exemplo de citação direta com até 3 linhas, nós temos da obra do Álvaro Vieira Pinto, que diz: por isso, a máquina não pode ser concebida como resultado final da ação do homem sobre o mundo, mas como um instrumento de criação de mediações necessariamente humanas entre os homens. Nesse exemplo, temos o autor, o ano, o volume e a página. Quando for uma obra que apresentar volume, você deve informar o volume antes da numeração da página. E claro, como se trata de citação direta com até 3 linhas, não esqueçamos também das aspas. Eu vou ficar sempre lembrando disso, porque a falta das aspas pode causar um mal-estar, pode caracterizar plágio. Então, muito cuidado. Citação direta com mais de 3 linhas. Temos o exemplo aqui da obra de Edgar Morin. Enquanto a cultura geral admite a possibilidade de se buscar a contextualização de toda a informação ou de toda a ideia, a cultura técnica e científica, em nome de seu caráter disciplinar, especializado, separa e compartimenta os conhecimentos, o que torna cada vez mais difícil a contextualização destes.
Por exemplo, a palavra ideia, nesse trecho dessa citação direta com mais de 3 linhas, ainda tem o acento na letra E. Depois do acordo ortográfico aqui no Brasil, não tem mais o acento. Porém, como se trata de uma citação direta, na obra que eu consultei, a palavra ideia ainda tinha o acento. Então, eu conservei esse acento, eu não mudei. Outra característica da citação direta longa, com mais de 3 linhas, é que ela deve ter uma fonte menor do que a utilizada no texto digitado e deve ter um recuo de 4 centímetros. E também deve estar em espaço simples e sem as aspas, nesse caso, porque você já deu um destaque para ela com a fonte menor e com esse recuo de 4 centímetros. E, claro, deve ter autor, ano e o número da página. Citação direta com mais de 3 linhas, também mais uma citação longa, nesse exemplo, também da obra do Álvaro Vieira Pinto, seguido do ano, volume e o intervalo de páginas, porque é uma citação que começou na página 86 e terminou na página 87. Por isso que eu coloquei esse intervalo. Então, Álvaro Vieira Pinto, autor do livro O Conceito de Tecnologia, aborda em sua obra a relação do homem com as máquinas e afirma que reconhecer-se-á, então, que as máquinas, até as automáticas e as que poupam o trabalho intelectual, nada mais são do que modalidade de mediação, cujo destino não reside na posse individual, mas no uso social, que se instalará generalizadamente quando chegar a época na qual os instrumentos de produção retornarão à sua origem, a sociedade de todos os homens. E só relembrando, fonte menor, espaçamento simples entre linhas, recuo de 4 centímetros. Citação indireta. A citação indireta é o texto baseado na obra do autor consultado. Diferente da citação indireta, que você utiliza as palavras do autor, na citação indireta, você vai utilizar as suas próprias palavras para descrever a ideia do autor. Então, tenham muito cuidado na hora de dizer com as suas palavras qual é o conceito que aquele autor está trabalhando. Você pode, sem querer, dizer uma coisa e o autor queria dizer outra. Então, muito cuidado com a citação indireta. Nas citações indiretas, não se utilizam aspas, até porque é você quem está dizendo com as suas palavras qual é aquele conceito, qual é aquela teoria do autor que você se baseou. E nas citações indiretas, a indicação das páginas consultadas é opcional. Portanto, você coloca o número da página se você quiser. Um exemplo de citação indireta. Temos aqui o autor e ano, ela é bem mais simples de fazer, não precisa das aspas. Conforme esse exemplo, Lucchesi, 2011, afirma que a história das ideias pedagógicas liberais começou com a pedagogia tradicional e evoluiu com a pedagogia renovada. Entretanto, essa evolução não significou a substituição da primeira pela segunda, porém uma recomposição da hegemonia burguesa, uma vez que ambas convivem na prática escolar. Outro exemplo de citação indireta, só que agora com o autor no final do parágrafo, e relembrando no final do parágrafo, autor e ano dentro do parênteses, todos em letras maiúsculas. Neste exemplo, no novo milênio, as ciências humanas e a filosofia redefinem novamente seus territórios, desafiando, nesse sentido, a organização das disciplinas universitárias, tal como foram estruturadas na primeira metade do nosso século. Citação indireta. A citação indireta, temos outro exemplo. A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a classificação proposta por este autor.
E a citação de citação, que é a dor de cabeça de muita gente. Vamos lá. Ela pode ser a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Esse tipo de citação, já gostaria de alertar a todos. É o tipo de citação que os professores não gostam, que os professores implicam, tem pavor, porque eles costumam dizer que vocês têm que citar os documentos que vocês tiveram acesso, que de fato consultaram, e não, vamos dizer assim, ler um livro que citava outro autor e nesse outro autor você não teve acesso à obra. Esse tipo de citação existe, claro, para ser utilizada, mas é como eu costumo dizer, existem casos em que você não tem outra opção. Então, é nesses casos em que não se tem opção que você vai utilizar a citação de citação. É caracterizada também pela utilização do termo em latim apud, que quer dizer citado por, e deve obedecer aos mesmos critérios da citação direta e indireta. Apenas o trabalho dos autores citantes, isto é, dos autores consultados, é que deve constar na lista de referências. A citação de citação direta com até 3 linhas. Lembram que nós acabamos de ver que ela obedece às regras da citação direta e da indireta. Vai depender de como você construiu o seu texto. Nesse exemplo, tem uma citação direta curta, em que temos o texto do Eco citado pelo Koch. No exemplo, um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação. Para que fique claro, na citação direta curta, de até 3 linhas, lembram-se, nós devemos utilizar as aspas para evitar a caracterização do plágio. O Eco, Umberto Eco, foi o autor citado. Essa citação é do Umberto Eco. Porém, eu não tive acesso à obra do Umberto Eco. Eu li essa citação, esse trecho, escrito pelo Umberto Eco, mas eu tive acesso na obra do Koch. Então, para que fique claro aqui, o Eco é o autor citado, porém não se teve acesso ao original, seguido do ano e da página, conforme você consultou no livro, seguido do apud, que é a expressão citado por, em latim, e o Koch, que é o autor citado e que eu tive acesso, que eu consultei, seguido do ano e da página. A mesma citação que nós acabamos de ver no slide anterior, como é que ficaria na lista de referências? Para que fique mais claro ainda, para que vocês entendam. Está aqui, a citação na lista de referências, quem vai? É o Koch, não é Umberto Eco. Tem gente que tem uma mania de fazer o quê? Enganar o professor. Vai no livro do Koch, por exemplo, que eu consultei, que eu li. Ah, eu não vou dizer ao professor que eu não tive acesso à obra original do Umberto Eco. Vou lá no final do livro do José Carlos Koch, vou ver as referências dele, vou copiar a referência do Umberto Eco lá na minha lista de referências. Não faça isso. Além de ser feio, é errado e você pode ser pego no pulo do gato. Então tenha muito cuidado. Eu já vi casos de gente que fez isso e se deu mal. Outro exemplo de citação direta, só que agora longa, citação direta com mais de 3 linhas. Como é que ficaria? Conforme esse exemplo, sobre a postura decorrente da crença no dilema humanismo-tecnologia, Freire, 2008, página 22, citado por Bezerra, 2018, página 89, assim se refere. Lembram? Recuo de 4 centímetros, fonte menor, espaçamento simples entre linhas, nessa citação longa, e não utiliza aspas nessa citação longa.
direta, certo? Continuando o exemplo da citação. Não percebem que o primeiro implica a segunda e vice-versa. Se o meu compromisso é realmente com um homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso, por isso mesmo, prescindir da ciência, nem da tecnologia com as quais vou me instrumentando para melhor lutar por esta causa. Por isso, também, não posso reduzir o homem a um simples objeto da técnica, a um autômato manipulável. Outro exemplo de citação direta com mais de 3 linhas. Aí, esse daqui realmente foi estritamente necessário utilizar a citação de citação. Vocês vão dizer, por que, Juliana? Esse trecho aqui transcrito é uma carta de Cristóvão Colombo. Esse documento nem existe mais, porém é um documento que foi transcrito na obra do Varela. Nesse caso não tinha nem como, nem se a pessoa quisesse, ter acesso à obra original, porque essa carta não existe mais. Porém, ela foi transcrita na obra de Varela, uma carta do Cristóvão Colombo, falando da sua chegada nas novas terras. Ok? Então, esse caso, vejam só, nós utilizamos a citação de citação por uma necessidade. Citação de citação, porém agora um exemplo de citação indireta. Nós temos aqui o Paulino e outros autores. Paulino et al. Essa expressão et al. É uma expressão em latim, que significa e outros. Então, Paulino, citado por Andrade e outros, 2010, exprimem que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. O Paulino e outros é que foi o autor citado, porém não se teve acesso ao original. O ano da obra não consultada. A expressão em latim apud, citado por. E o Andrade e outros, que é o autor citado, consultado, e que se teve acesso ao original. O ano da obra consultada. Como é uma citação indireta, você escreveu com as suas palavras e não precisa colocar o número da página. Portanto, número da página em citação indireta, eu só coloco se eu quiser. Para ficar mais claro o exemplo anterior e para reforçar, quem vai para a lista de referências é Andrade, não é o Paulino. Por quê? Porque a obra da Eunice Maia Andrade e de outros autores foi a obra que eu consultei. E lembrando também, essa expressão et al, apud, no guia de normalização da UFC, elas figuram em itálico. Porém, na norma da ABNT, essas expressões elas não estão em itálico. Eu sempre gosto de enfatizar essa questão para que depois vocês não fiquem pensando que eu utilizei porque eu gosto, porque eu quis, ou porque eu achei bonito, ou porque eu errei, tá bom? Tem um porquê. Como esse curso a gente faz para os alunos da UFC, mas também faz para todo e qualquer aluno ou pessoa que esteja interessada nos cursos da biblioteca, eu sempre gosto de deixar claro. A gente segue a norma da BNT, porém a gente também segue o guia de normalização, que é baseado na BNT, com algumas pequenas adaptações. E essa é uma, que as expressões em latim, elas são em itálico no nosso guia. Já na norma da BNT não são. Portanto, se você for fazer sua referência ou a sua citação e utilizar essas expressões em latim, totalmente pela norma da ABNT, elas não estão em itálico. Sempre eu digo isso para reforçar. E consultem também o guia de normalização da sua instituição.
Essas são as referências utilizadas na aula de hoje. Eu espero que tenha conseguido explicar para vocês. Agradeço desde já a atenção e nos vemos na próxima aula de citações. Um grande abraço e até mais!